Olá, bom dia a todos os nossos telespectadores e também aos nossos ouvintes, aos telespectadores da TV 10 e aos ouvintes da Rádio Melodia FM 100,5. Nós vamos transmitir essa entrevista através da TV 10 e também da Rádio Melodia FM. E hoje, o programa Saúde em Foco de hoje está simplesmente recheadíssimo. Eu estou aqui com a minha convidada, a doutora Cláudia Virmont, ela que é endocrinologista, e nós estaremos falando, especificamente, já entrevistei a doutora Cláudia aqui, mas nós não falamos especificamente sobre esses dois assuntos que nós vamos falar hoje. Falamos de diversos assuntos, dentre eles, é claro, mas hoje nós vamos focar mais nesses dois assuntos, que é o diabetes e também o peso fora do normal, a obesidade, E nós vamos estar falando aqui, a doutora Cláudia vai estar falando. Doutora, é um prazer, uma honra muito grande ter você novamente aqui no programa Saúde em Foco. Obrigada pelo convite. Também é uma honra estar aqui, poder contribuir um pouquinho sobre o tema, diabetes, obesidade e sobre a endocrinologia. Obrigada. Muito bem, nós sabemos que tanto uma doença, quanto a outra, tanto o diabetes, como também o excesso de peso, são doenças crônicas, a obesidade e o diabetes, que têm levado ao redor do mundo muitas pessoas até mesmo a óbito, E muitas pessoas até hoje não sabem, Às vezes já o diabetes já está instalado, É diferente da obesidade, porque a obesidade você já percebe, claro, quando ela está instalada, você fica mais sobrepeso, Agora, o diabetes não. Afinal de contas, o que é o diabetes, doutora? Então, para começar, o diabetes, ele é o excesso de açúcar no sangue, o excesso de glicose que a gente fala no sangue, E a gente tem vários tipos de diabetes, Os mais comuns é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, sendo o diabetes tipo 2 o mais prevalente. E a gente sabe que no Brasil, cada vez mais está aumentando, o número de pessoas com diabetes. Tem atualmente 14 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E dessas pessoas, a gente sabe que metade não sabe que tem o diagnóstico, não sabe que tem diabetes. Por ser uma doença silenciosa e a falta de fazer exames de rotina. Esse que é o maior problema, Porque a obesidade é fácil você descobrir, porque a balança começa a subir e tal, E aí você já é muito perceptível. Agora, o diabetes, a pessoa, ela às vezes está com um excesso de açúcar no sangue e acaba que não sabe. E isso é muito prejudicial, Sim, porque a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 não vão ter sintomas, são assintomáticas que a gente fala. Então, por não ter sintomas, não procuram o médico, ficam com a doença sem saber que tem. E muitas vezes só descobrem quando tem alguma complicação. Então, é muito importante estar fazendo exames de rotina, A glicemia de jejum, principalmente. Eu já disse isso em uma das nossas entrevistas, que eu descobri que eu tinha o diabetes quando eu fui convidado para jantar na casa de um amigo, e ele tinha diabetes, e ele resolveu fazer ali, medir a glicemia, e na hora eu falei, mede a minha também. E eu estava com 258 de glicemia. Altíssimo, Sim, está alto. Acima, assim, em geral, acima de 180 na ponta de dedo, que a gente fala, que é a glicemia capilar, já está considerado alta. Qual o efeito
não digo assim um efeito colateral, mas um efeito danoso mesmo para o organismo desses picos altos do diabetes? São as complicações, né, que a gente comenta, as complicações do diabetes, que são dos órgãos vitais. Então, são os olhos, né, podendo perder a visão. Então, a glicose vai lá machucando a retina, e ela machuca aos poucos, e a pessoa pode, de repente, ficar cega. Então, por isso que é muito importante também fazer exame preventivo oftalmológico, né? A maior causa de cegueira adquirida no Brasil é diabetes. Fora isso, tem o coração, então o infarto, né? Insuficiência cardíaca também, não é só um infarto, também é o músculo do coração ficar fraco, o diabetes pode fazer isso. AVC, né? O derrame no cérebro, né? Fora o rim também, pode ter complicações de hemodiálise, chegando a ter, né, a precisar de diálise, e as pernas, né, e os membros inferiores, principalmente, que são as neuropatias diabéticas, que a pessoa, né, a glicose vai machucando os nervos e ela tende a não ter mais sensibilidade. Aí machuca a perna, não sente, e pode, como consequência, amputar a perna, né, amputar os membros inferiores. Então, eu, por exemplo, tenho conhecido meu que começou amputando os dedos, depois amputou os pés, depois as pernas e, pro fim, teve que... E acabou indo a óbito, porque é o tal negócio, né? Gente, nós estamos falando aqui de duas doenças, né? Que são doenças crônicas, e sabemos, que eu já falei diversas vezes aqui, informativo da OMS, mais de 40 milhões de pessoas vão a óbito todo ano devido às doenças crônicas. E dentre as que mais levam a óbito estão a diabetes e a obesidade, né? Porque por ela ser uma doença silenciosa, é que ela se torna muito perigosa, conforme você tem falado, né, doutor? Então, assim, a maior causa de morte no diabetes é a doença cardiovascular. A gente fala que é o infarto ou o derrame. Então, como a pessoa não tem os sintomas, né, como você mesmo, você descobriu ao acaso, então, se não tivesse feito a ponta de dedo, muitas vezes ia passar anos e talvez poderia ter um infarto, e só descobrir na hora do infarto ou na hora de um derrame. Então, por isso que é importante a gente, né, tá fazendo a medição da glicose. Olha só, e quem é que está em risco de ter a doença, né? E qual é o momento da pessoa se preocupar, né, em fazer, no mínimo, um tratamento preventivo? Então, as pessoas que estão em risco de ter diabetes são as pessoas que têm obesidade, sobrepeso, hipertensão, colesterol alto, ou se tem alguém na família, parente de primeiro grau, né, que é pai, mãe ou irmãos com diabetes, né, as mulheres que tiveram diabetes na gestação. Então, essas pessoas são as pessoas que têm maiores riscos de possuir diabetes. Elas precisam fazer o exame de glicose assim que tiver uma dessas comorbidades, né? Ou você tem pressão alta, você já tem que fazer o exame da glicose, independente da sua idade. Se você já tem colesterol com 30 anos, você tem que fazer o exame da glicemia para ver se já não tem diabetes. E as pessoas que não têm nada, vamos supor, que não tem nenhuma comorbidade, estão com peso normal, não tem pressão alta, não tem nenhuma história familiar de diabetes, essas pessoas acima de 35 anos já tem que pelo menos ter uma glicemia de jejum dosada no sangue. Então, para você ver como é bem cedo, né? Então, antes era 45 anos, mas com o aumento dos casos de diabetes, as sociedades, né, americana e brasileira diminuíram esse limiar de idade para 35 anos. Então, todo mundo com 35 anos tem que fazer um exame de glicemia, se ainda não fez, né? Para fazer o tratamento, né? Ou o tratamento preventivo, ou o tratamento mesmo de
Nós já estamos encerrando praticamente o primeiro bloco, tá? Estou aqui com a doutora Cláudia Virmont, ela é endocrinologista. Estamos falando sobre o diabetes e a obesidade. Agora, uma pergunta, você pode inclusive concluir a resposta dessa pergunta no próximo bloco. Crianças podem desenvolver o diabetes ou não tem problema, não tem perigo? Sim, pode desenvolver. Com o aumento da obesidade, do sedentarismo, a gente está cada vez mais vendo crianças com diabetes tipo 2, que é aquele que é do estilo de vida, vamos dizer assim, que é do sedentarismo, do sobrepeso. Então, cada vez mais estamos vendo crianças com diabetes tipo 2. Olha só, gente, isso é muito preocupante porque o estilo de vida, é que impulsiona as pessoas, você entendeu? Ou que leva as pessoas a desenvolverem essa doença, que é uma doença perigosíssima, Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e já em seguida voltaremos e vamos continuar falando sobre essa questão do estilo de vida, a questão da orientação para as nossas crianças, os nossos filhos, porque nós precisamos trabalhar na prevenção. Gente, eu sempre digo que é melhor você prevenir do que remediar, tá certo? Vamos então para o intervalo comercial, em seguida retornaremos com muita coisa importante para você. Mix Presentes em Maringá. Produtos nacionais e importados, eletrônicos, brinquedos, perfumes, bonés, mochilas e muito mais. Atendemos pelo WhatsApp 44 991369878 e na Avenida Duque de Caxias, número 647, loja 6, no centro de Maringá. Atendemos de segunda a sábado, das 9 às 18 horas e não cobramos taxa de entrega para Maringá. Mix Presentes. Venha ser um parceiro da Íntima Enlace e garanta sua renda extra já. Fabricação própria em moda íntima feminina, masculina e infantil com vendas no atacado e varejo. Solicite um dos nossos consultores pelo WhatsApp. Íntima Enlace, há 30 anos transformando vidas. Conheça o Purifique Ecológico. Com a capacidade de armazenamento de até 10 litros de água, o Purifique Ecológico acompanha 2 elementos filtrantes. É purificação de verdade em dobro. Invista na imunidade das pessoas que realmente importam para você. Prático e fácil de usar. Com água mineralizada o tempo todo. Linha Black Purifique. Fale com o nosso franqueado autorizado. WhatsApp 44 991 71 18 48. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Muito bem, você que ligou o seu televisor agora, ou então o seu rádio, Você está em sintonia com a TV 10 e a Rádio Melodia FM. Estamos transmitindo o programa hoje, simultaneamente, através do rádio e da TV. E eu estou aqui com a minha convidada, a doutora Cláudia Virmont. Estamos falando hoje aqui sobre 2 assuntos muito importantes para a nossa saúde, que é a obesidade e também o diabetes. No bloco anterior, doutora, a gente estava falando sobre a questão das crianças, das nossas crianças desenvolverem também o diabetes. Você já iniciou ali, falando sobre a questão da alimentação, o estilo de vida que propicia, o desenvolvimento dessa doença, doutora? Então, sobre o diabetes tipo 2, que está relacionado a sedentarismo, obesidade, sobrepeso, então isso também acaba afetando as crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente
cada vez mais preconiza, né, a prevenção nas crianças, porque a gente está vendo um aumento do sobrepeso nessa faixa etária de crianças e adolescentes e, consequentemente, como no adulto, as comorbidades associadas à obesidade, que é diabetes, colesterol alto, gordura no fígado. Então, consequentemente, está tendo mais casos de diabetes tipo 2 nas crianças e adolescentes. E para prevenção, como para tratamento, né, é o que a gente sabe, mas tem algumas questões assim, de atividade física. Então, assim, muitos pacientes, como que é atividade física? Pelo menos em criança e adolescente é 1 hora por dia de atividade física. E pode ser qualquer coisa, pular corda, brincar, um esporte, mas é 1 hora contínua por dia. Porque sabe que as crianças hoje em dia não estão fazendo nem 1 hora por dia de atividade física. Só fica lá de frente à televisão, celular. E como também tem a questão, né, do tablet, celular, então o uso de telas, né, que a gente recomenda, em média, em geral, né, cada faixa etária tem um tempo, mas uma criança maior para adolescente é 1 hora também por dia, no máximo, de tela, contando todas as telas, televisão, com celular, com tablet, com computador, então é 1 hora contando com todos. Então você vê assim, quanto tempo que as nossas crianças e adolescentes estão, né, nas telas. E isso fora a alimentação, né, que com a vida corriqueira do dia a dia é mais fácil você, né, comer algum alimento industrializado do que você fazer uma preparação de uma comida caseira, até pelo estilo de vida das famílias, né, na correria. Então acaba que as crianças estão consumindo mais industrializados, mais produtos químicos, né, então sucos artificiais, mais o carboidrato. E você levanta de manhã, café da manhã, pão, bolo, bolacha, né? Aí vai para o almoço, aquela bela macarronada. Principalmente você que é italiana, né? Aquela bela macarronada. Essa minha esposa com certeza está assistindo, né? O programa, ela deve estar rindo agora, porque ela é italiana, ela gosta de uma macarronada. Aí você come aquela bela macarronada, mais carboidrato, café da tarde, mais pão, mais bolo, mais bolacha, mais carboidrato. Já vou te fazer essa pergunta. À noite, e aí? Um lanchinho agora? Um cheeseburger? Ou uma pizza? O que vai? Quer dizer, esse excesso de carboidrato também pode ser um dos responsáveis pelo desenvolvimento tanto da obesidade quanto do diabetes? Ele está, assim, tudo está ligado, né? Não vai ter só uma causa, mas com certeza associada esse excesso de carboidrato com falta de proteína, né? Se você tem carboidrato, mas também tem proteína, tem fibra, você acaba diminuindo, né, a ingestão de carboidrato. Então, a questão que as pessoas estão ingerindo muito mais carboidrato do que, né, é preconizado, que a gente necessita, e associado ao sedentarismo, né, você ficar muito tempo parado. Se você ingere bastante carboidrato, você tem que fazer bastante atividade física, né, então acaba que, né, a gente fala que não tem uma causa só, né, tem também, lógico, a tendência genética da pessoa, né, ela tem que ter uma propensão genética para ter, e mais o meio ambiente que influencia, e o meio ambiente que a gente fala é a obesidade precisa ter muita obesidade, né? Porque é muito fácil você comprar bolacha, você comprar um biscoito, né? E a fruta, a verdura, a preparação você exige mais tempo, exige mais cuidado, né? A acessibilidade hoje a esse tipo de alimento industrializado e muito carboidrato é muito fácil, porque antigamente não era assim, né? Não. Antigamente, na época paleolítica, por exemplo, os caçadores, eles tinham que caçar e correr atrás daquela caça, sabe lá quantos dias ou quantas horas levava para eles conseguir um alimento. E hoje em dia está tudo muito fácil, né? Você vai no supermercado ali, passa nas gôndolas e vai pegando, vai e tal, chega em casa, tem aquela fartura de alimento. E muitas das vezes alimentos que realmente
são prejudiciais, né? Por exemplo, a gente está falando aqui do carboidrato, né, doutora? O carboidrato, depois de metabolizado, ele vira açúcar, não é? Ele vira açúcar e isso vai acumulando, né, no nosso organismo, né? Então vai acumulando no fígado, e é tanto açúcar que a gente não consegue excretar. Então ele vai acumulando nos nossos órgãos e vai machucando, né? Então machuca a retina. Então isso acaba que é um conjunto de fatores, né? Então essa gordura no fígado que a gente fala que está relacionada ao diabetes, à obesidade, na verdade é o açúcar ali depositado, é o excesso de açúcar que o nosso organismo não consegue metabolizar e fica ali no fígado. Então é um conjunto de fatores, né? É uma associação de fatores genéticos, né? Atividade física, então a falta de atividade física, sedentarismo, o sedentarismo e o excesso de caloria que a gente está tendo, né, no nosso dia a dia. Comendo demais, fazendo pouco exercício, tá vendo? Precisamos fazer. Sobre a questão, por exemplo, dos exercícios, a sua indicação seria mais os aeróbicos, anaeróbicos? Qual seria mais a sua indicação, no caso? Então, a indicação, né, que as sociedades médicas preconizam o ideal é fazer os dois, né? Então, tanto atividade aeróbica como atividade resistida, que é a de academia, por exemplo, que é musculação. Mas a aeróbica, então, é 150 minutos por semana, o ideal, tá? Dividido ou em 5 dias, né, de segunda a sexta, ou até em 3 dias intercalados, um dia sim, um dia não. E atividade, assim, de musculação também é importante, porque o músculo também é um órgão, né, e ele ajuda a manter o peso, a diminuir o índice de diabetes, né, ele acaba diminuindo a sua glicose no sangue. Então, fazer musculação também é importante, né, isso se a pessoa, lógico, ela tiver, né, condições, né, no dia a dia. Então, musculação pelo menos 2 vezes na semana é também preconizado. É importante fazer, né? Uhum. E nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui do segundo bloco, né? Mas é muito preocupante, né? Principalmente essa questão das crianças nos Estados Unidos é alarmante, né? Uhum. O número de pessoas, inclusive o mês que vem, nós vamos estar tirando umas férias, vou lá para os Estados Unidos, né? Mas já quero deixar a minha filha aqui de sobreaviso. Alimento saudável para o papai, para a mamãe e para a família, tá bom? É incrível, né? É lamentável porque as pessoas vão adquirindo, né, o sobrepeso e aí vem as consequências, e são consequências graves, né? Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, mas uma diabetes, obesidade, isso aí pode levar a pessoa à morte, né, doutora? Sim, as pessoas geralmente, né, não dão o devido valor, né, e porque também é difícil, né, a gente sabe que é difícil perder peso e manter o peso perdido, né, então por isso que tem que ter um acompanhamento, tá, porque o nosso corpo, ele pede sempre pra gente aumentar o peso, ele sempre quer o nosso peso maior, por isso que é tão difícil manter aquele peso perdido, ou até de perder peso, né, emagrecer, então, consequentemente, você vai ter diabetes, pressão alta, todas as comorbidades, né? E a gente sabe que por que é difícil, né? Muitos pacientes falam assim, quem que é o culpado? Na verdade, a gente tem uma área do cérebro que chama hipotálamo. Essa área do cérebro que faz a gente ter fome, querer comer, e quanto mais a gente, né, come, ela fica inflamada. Então, ela fica pedindo mais esses alimentos hipercalóricos, né, industrializados. Então, é uma consequência, né? São diversas causas que acabam, né, acarretando a obesidade, diabetes. Então, por viciante, isso se torna viciante, né? Não chega a ser um vício, mas a pessoa, cada caso é um caso, cria um hábito muitas vezes,
né? Muitas vezes ela come pela emoção ou por um hábito mesmo de ficar beliscando. Então, cada caso é um caso, mas a gente sabe que quanto mais você comer, né, açúcar, você tende a querer de novo, porque dá uma sensação muito boa no cérebro, né? E a gente precisa uma sensação de recompensa. Então, por isso que a gente acaba sendo tão difícil, né, diminuir a ingesta de carboidratos. Olha, falando sobre a perca de peso, tá? A doutora Cláudia Virmon é minha médica particular, tá? Já está no rodapé do seu televisor os contatos dela. Inclusive, depois da última consulta que eu tive lá, eu já perdi 15 quilos, entendeu? 15 quilos, tá? Mas preciso continuar, porque eu tenho uma meta ainda para bater aí, né? Tem que perder um pouquinho mais, né? Sim. Então, você anota aí os contatos da doutora Cláudia, já agenda a sua consulta para fazer o tratamento preventivo ou tratamento se você é uma pessoa obesa ou se você tem diabetes, já agenda a sua consulta, tá? Nós vamos para o intervalo comercial, em seguida nós retornaremos falando de muitos assuntos importantes ainda no contexto dessas duas patologias, o diabetes e também a obesidade. Já voltamos. Ribs Açougue Restaurante, desde 2015 em Maringá, com novo conceito sobre vendas e preparação de carnes, cordeiro, angus, wagyu, entre outros. Todos os cortes são embalados a vácuo, o que aumenta a validade e o cliente pode pegar na mão sem contaminá-lo. E toda sexta, às 18 horas e aos sábados e domingos, no horário do almoço, você tem opção de saborear dentro do nosso espaço. Venha nos conhecer. Ribs Açougue Restaurante, loja 37 a 44, dentro do Mercadão em Maringá. E em breve com um novo local para atendê-los na Avenida Nova Independência 290, próximo à Praça Expedicionários. Ribs Açougue e Restaurante. Mantenha o seu carro seguro e com tudo em dia. Venha para Nico Pneus. Aqui você vai encontrar balanceamento, alinhamento, freios e suspensão para seu veículo, além de pneus nacionais e importados, troca de óleo e injeção eletrônica. Nico Pneus, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 880 em Maringá. Telefone 3020 1478 e o WhatsApp 997666440. Nico Pneus. Olá, tudo bem? Eu sou o maestro Maicon Ramos, diretor da MM-Music. Eu quero convidar você para fazer parte de um grande projeto, o projeto Som Angelical. Você que tem de 4 anos até mesmo a terceira idade é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desse grande projeto e aprender a tocar violino, viola de arco, violoncelo, trompete, saxofone, entre outros instrumentos, como também instrumentos populares, como teclado, violão, bateria. Gostou? Então corre lá, acesse o Instagram Som Angelical Oficial ou pelo WhatsApp 44 99755 4295. E além de você ser um aluno, você também vai fazer parte da Orquestra Filarmônica Som Angelical. Olha que oportunidade incrível! Além de aprender a tocar um instrumento, você vai fazer parte da Orquestra Som Angelical. Então entre em contato conosco, porque as vagas estão abertas e eu aguardo a sua matrícula. Vem ser Som Angelical! Muito bem, você que ligou o seu televisor agora ou o seu rádio, né? Como assim, pastor Aparecido? Televisor nós estamos transmitindo o programa de hoje simultaneamente pela TV e o rádio, Rádio Melodia. E você está em sintonia com o programa Saúde em Foco e nós estamos aqui num papo bacana, legal, assuntos assim de suma importância, né? Doutora Cláudia Virmon, endocrinologista
E nós estamos falando sobre o diabetes e também sobre a obesidade, tá? Vamos falar agora sobre essa questão da diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2, e se existe a probabilidade da pessoa desenvolver os dois diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Essa é a pergunta, doutora Cláudia. Então, basicamente, o diabetes tipo 1 é quando o pâncreas, né, que é um órgão que produz insulina, ele não produz mais essa insulina. Então, é a falta de insulina no organismo, né, que a insulina é um hormônio que faz a glicose, né, entrar no sangue. Isso acomete mais crianças e adolescentes, mas pode acometer em qualquer faixa etária, mas é mais comum a gente ver em crianças. Então, é a falta de insulina, né, no organismo. Já o diabetes tipo 2, ele é a resistência à insulina. Então, a pessoa produz insulina, só que ela não está agindo de uma maneira adequada. Isso devido à obesidade, ao sedentarismo. Então, é o diabetes tipo 2 que pode acometer, né, qualquer faixa etária, mas geralmente é em adultos, né, a partir dos 40 anos, que tem a maior probabilidade de surgir o diabetes tipo 2. Só que hoje, a gente acaba encontrando, né, crianças com diabetes tipo 1, que essa causa é genética, né, é autoimune, né, a criança, ela, independente do meio ambiente dela, ela já ia ter o diabetes tipo 1, né, a gente não sabe direito a causa, mas a gente sabe que é genético. E, então, essa criança está usando insulina, ela tem o diabetes tipo 1, mas como ela está num ambiente tão propício, né, ao aumento de peso, ela está sedentária, ela está ficando sobrepeso, obesa. Alimentação inadequada. Ela está acima do peso, mesmo tendo diabetes tipo 1, ela acaba também tendo diabetes tipo 2. Ela acaba tendo a resistência à insulina que ela está usando como tratamento, né, que o tratamento do diabetes tipo 1 é a insulina. Então, a gente acaba vendo crianças e adolescentes com os dois tipos de diabetes. O tipo 1, ela começa com o tipo 1 e com o meio ambiente, né, obesogênico que a gente se encontra, ela acaba ficando sobrepeso, com obesidade e acarretando também uma resistência à insulina. Então, às vezes tem muitas pessoas que ouvem falar muito sobre essa questão da resistência insulínica, né? Uhum. O que vem a ser a resistência insulínica, doutora? Então, é a insulina, assim, que ela não está funcionando direito, né? Ela acaba que, por conta da gordura do fígado, né, do colesterol alto, ela não age direito nas células, porque tudo a obesidade, o sobrepeso, a gordura, ela acaba eliminando substâncias que atrapalham o funcionamento da insulina. Então, por isso que a pessoa emagrecendo, perdendo peso de uma forma saudável, né, perdendo gordura, ela ajuda a insulina a funcionar melhor, né? Então, tudo isso acaba acarretando a resistência insulínica, que seria ela não funcionar da forma adequada. E com isso a gente precisa, né, de medicamentos e, lógico, atividade física, atividade física por si só já também faz a insulina funcionar melhor, e alimentação, né, perdendo peso. Eu tenho um membro da família que tem o diabetes tipo 1. Uhum. E é muito difícil, né, doutora? Uhum. A vida de uma pessoa que tem o diabetes tipo 1. Porque qualquer coisa que ela come, sobe a glicose. Uhum. Né? Aí, para baixar a glicose, como o pâncreas não funciona, tem que injetar insulina. Uhum. Isso tudo é muito complexo, né? E, além de ser complexo, isso aí gera muitos efeitos colaterais no organismo da pessoa, né? É um tratamento, assim, difícil, né? Graças a Deus a gente tem a insulina, mas porque antigamente essas pessoas morriam, né? A insulina está fazendo 100 anos de existência. Então, mas é um tratamento que envolve toda a família, né? Então, você vai mudar toda a alimentação da família,
né, principalmente se for criança, atividade física, e tudo, né, tudo faz aumentar praticamente a glicose. Então, toda vez que essa pessoa come, ela tem que medir a glicose e aplicar a insulina, depois mede de novo, e dependendo se ela fizer atividade física, vai abaixar ou não a glicose, até assim períodos de estresse, de infecções. Então, é um tratamento difícil porque envolve, né, todo a rotina da família e do paciente, né? Então, todo mundo tem que se adequar ao tratamento, e por isso que é um tratamento mais complexo, né? A gente fala que é multidisciplinar, tem que ter um endócrino, tem que ter um nutricionista, tem que ter um educador físico, a enfermeira, para ensinar a aplicar a insulina, porque se aplicar de forma errada, também não vai ter um tratamento certo. Então, tudo isso, né, envolve o tratamento. E a questão, por exemplo, que acontece muito, e também é muito perigoso, que é a questão da hipoglicemia, né? Como o diabético tipo 1, ele pode lidar com essa situação que é praticamente comum, né, na pessoa que tem o diabetes tipo 1, que é a hipoglicemia. A hipoglicemia, ela é tão grave como a hiper, né? Ela muito baixa também é grave como ela muito alta, né, a glicose. Então, a gente sabe que a glicose baixa, a gente tem que agir de imediato, porque a pessoa, né, pode entrar até em coma. Então, a gente tem que, na verdade, a pessoa teve qualquer sintoma, e às vezes tem pacientes que nem têm sintomas, mas sentiu algum sintoma diferente, né? Dor de cabeça, uma visão turva, qualquer sinal estranho na pessoa que tem diabetes tipo 1, tem que medir a glicose, né? Se tiver abaixo de 70, a gente tem que agir de uma forma rápida, que é ingerindo 15 gramas de carboidrato, que a gente fala, né? Que pode ser um suco ou aqueles sachês de açúcar, 3 sachês. Então, a gente tem que, né? A gente sabe que tem que agir rápido, porque é uma complicação grave. A hipoglicemia pode levar ao infarto também. Então, e a convulsão, né? E a convulsão. Então, a pessoa pode se convulsionar. Existe esse parente meu que tem, né, a diabetes tipo 1, ele já chegou a um estado de se convulsionar. E foi por isso que dramático, né? Por isso que tem que agir rápido, porque a glicose baixa está faltando o quê? Primeiro, glicose no cérebro. O cérebro está sem glicose. Então, é o único substrato que o cérebro usa é a glicose. Ele não usa gordura, ele usa glicose. Então, se faltou glicose, vai faltar para o cérebro, por isso que pode dar convulsão, até coma. E o coração também necessita de glicose, então pode também dar um infarto. Então, por isso que a hipoglicemia é grave também. Gravíssimo, né? E você que está aí nos acompanhando, por isso que eu digo, né, que existem muitas pessoas que às vezes vão ao médico, fazem uma consulta, depois volta só depois de 1 ano, e não é assim. Você tem que ir ao médico periodicamente. Qual a periodicidade de alguém frequentar o médico, no caso, o endocrinologista? Cada 6 meses, cada 3, cada 2, todo mês? Depende do tipo do tratamento, né? Se for um diabetes tipo 2 ou tipo 1 controlado, né, pode vir de 3 meses, né? Mas se tiver já não controlado ainda, estiver ajustando a dose do medicamento ou da insulina, pode ser de mês a mês ou a cada 2 meses, é muito individualizado, né, o acompanhamento. Tem pacientes, né, dependendo, mas quem tem diabetes, né, mais de 3 meses já é um risco muito grande de ficar sem acompanhamento. Tem que pelo menos de 3 meses e, dependendo do caso, mensalmente até ajustar a insulina, as medicações. Olha só. Então, anota aí os contatos da doutora Cláudia já estão aí no rodapé do seu televisor. Anote, entre em contato e agende a sua consulta, né? O tratamento, ele pode ser preventivo, como pode fazer o tratamento se você já tiver, né, se a doença já estiver instalada no seu corpo. Tá? É muito importante que você faça
essa consulta periódica para ter um acompanhamento e você não sofrer o risco de repente, conforme a doutora Cláudia disse, ter um infarto, né, correr o risco de ter que amputar algum membro do teu corpo, imagina, né? São vários problemas, são várias consequências que pode afetar a sua qualidade de vida e muita, né? Imagina a pessoa parar numa cadeira de roda porque não cuidou, né? Porque se a pessoa cuida, doutora, é diferente, né? Ela pode ter uma vida normal. Vamos falar disso no próximo bloco, tá? Que a pessoa pode ter uma vida normal se cuidar adequadamente, tá? Então, nós vamos para o intervalo comercial e já em seguida retornaremos, né, finalizando o programa já de hoje, né, com assuntos muito importantes sobre esse tema, tá certo? Vamos ao intervalo comercial e em seguida retornaremos. Continue ligado. Galera, aqui quem fala com vocês é o Barreto. Olha só, tô aqui com meu amigo André e hoje nós vamos falar para vocês da Azumed, hein? Isso mesmo, gente. Quando o assunto é saúde e segurança, Azumed, esse é o nome. A maior fábrica de descartáveis do sul do Brasil. Aventais, toucas, máscaras de diversas cores e tamanhos e muito mais para o seu bem-estar e segurança. É isso aí, olha, com alto padrão de qualidade certificado pela Anvisa, a Azumed vem conquistando os corações dos brasileiros, hein? Proteção máxima para você e sua família, vendas no atacado, no varejo. Acesse agora no site, hein? azumedmaringá.com.br e conheça todos os nossos produtos. Se proteja e proteja os outros. Vamos de Azumed! Power Motos, oficina, peças e acessórios, mecânicos treinados e especializados em todas as marcas de motocicletas nacionais, importadas e de todas as cilindradas. Buscamos e entregamos a sua moto em Maringá e toda a região. Power Motos, eleita 3 vezes a melhor de Maringá. Fone 3025-3966 e WhatsApp 99710-7208. Avenida Mauá, número 2267, em frente aos Correios, em Maringá. Power Motos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar para você do polivitamínico de A a Z. É um suplemento alimentar que vai repor todos os sais minerais e os complexos vitamínicos que o seu organismo precisa. Nós sabemos hoje que as frutas, nem todas elas, mas quase não têm os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa. Foi pensando nisso que o polivitamínico de A a Z veio para repor os sais minerais e as vitaminas que o seu organismo precisa. Se você não faz uma boa alimentação, mas você repõe com suplementos de A a Z, de polivitamínicos, você vai ter todos os sais minerais, todos os aminoácidos e todos os nutrientes necessários que o seu organismo precisa. Polivitamínico de A a Z. Melhor agora com você. Pense nisso. Sua saúde merece o melhor. A Clínica Haddad tem como missão levar ao paciente todo o suporte do que há de mais moderno na medicina atual, sendo uma referência no tratamento de câncer e doenças degenerativas e sintomas do envelhecimento celular. Na direção, o Dr. João Haddad, que é clínico geral e especialista em medicina preventiva. O Dr. João Haddad está atento aos cuidados do equilíbrio hormonal, orientações nutricionais e gestão de estresse, além de tratamento de diabetes, artrites, dentre outras. Referência na região, o Dr. João Haddad é o médico que vê o paciente como um ser humano, sendo o nosso compromisso com a sua qualidade de vida. Rua Nel Alves Martins, 3377, Térreo, Edifício Nilo Cairo, telefone 3031-7799.
Muito bem, estamos de volta. Programa Saúde em Foco. Estou aqui conversando com a doutora Cláudia Virmont. E o assunto hoje aqui é diabetes e obesidade. Nós falamos de diversas coisas sobre as doenças, né? Agora nós vamos falar sobre... eu queria antes, porém, falar um pouquinho sobre os sintomas também, né? Quais seriam os sintomas que mais chama atenção, pode chamar a atenção de uma pessoa leiga, de uma pessoa que, por exemplo, possa estar com a doença e nem esteja sabendo disso? O diabetes tipo 1, né, como ele acontece de uma forma súbita, né, essa perda da produção de insulina, então os sintomas também são súbitos. Então, a pessoa tem perda de peso, né, um excesso de fome, tem muita fome, que a gente chama de polifagia, acaba urinando muito, né, concentração de urina em excesso, e tem muita sede também, tá? Então, são esses os principais sintomas, né, de uma pessoa com diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, como a maioria são assintomáticos, né, então, geralmente não tem sintomas, mas também pode ter esses mesmos sintomas, como perda de peso, o aumento da sede, aumento da frequência de urinar, né, e o aumento da fome. Então, tudo isso pode ser sintomas de diabetes. Sentir os sintomas, primeira coisa a fazer é consultar o especialista. Sim. Não tem outro jeito, né? Não adianta pesquisar na internet. Se tiver com sintomas bem agudos, né, assim, perdendo muito peso, muita sede, indo muito no banheiro, né, urinando muito, aí o ideal é até procurar uma emergência, né, para saber se realmente é um diabetes tipo 1, né, que pode ter uma complicação mais grave, precisar ficar internado de início, mas tem que procurar ou o posto, ou um médico especialista, ou a emergência, tendo esses sintomas mais agudos. Muito bem. Uma curiosidade muito grande de muitas pessoas é sobre a questão, por exemplo, se tem cura. Diabetes tem cura, existe remissão, enfim. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Então, o diabetes não tem cura, né? Uma vez instalado, você, né, sempre vai ter. O que a gente fala o diabetes tipo 1 não vai ter cura, né? Então você vai tratar. O diabetes tipo 2, dependendo do estágio que você diagnosticou, né, e o grau do diabetes, você pode entrar em remissão, a gente fala, fazendo o tratamento adequado. Então, perdendo peso, fazendo atividade física e alimentação, você pode até entrar em remissão, diabetes tipo 2. Mas por que a gente não fala cura? Porque a gente sabe que em algum momento pode a glicemia aumentar, né? Então, a pessoa não é que ela não tem diabetes, a gente fala remissão, é como se ela estivesse dormindo, mas você tem que estar fazendo o tratamento, né? Senão ela vai voltar. Então, muitos casos de pacientes que eu tenho que não tomam medicamento, mas porque diagnosticou bem no início, né? Bem no início, com a glicemia ali um pouquinho, né, mais alta, mas que conseguiu perder pelo menos 10% do peso, fazendo atividade física, até consegue ficar alguns anos sem medicamento. Mas são alguns casos. Isso significa dizer o seguinte, que a pessoa pode, então, ter uma vida normal, né? Como quem, por exemplo, não tem o diabetes, desde que se trate, se cuide, é isso? Sim. Você tendo todas as complicações que a gente está falando, pelo diabetes não compensado, diabetes descontrolado, né? Ele compensado, você tratando, estando a glicemia dentro dos alvos, é vida normal. Você não vai ter as mesmas complicações, você vai ter uma vida como, né, você vai ter o risco de complicações como uma pessoa que não tem diabetes. E vai viver mais também, né, doutora? Sim, sim. Então, assim, eu conheço assim, pacientes que têm 90 anos e que têm diabetes desde os 40. Mas porque cuidou e sem complicação, sem neuropatia, sem infarto, sem problema na visão. Então,
porque cuidou a vida toda e está com 90 anos com diabetes. Então, você controlando a doença, controlando a glicemia, você pode viver muitos anos, né? Mas com isso tem que ter um acompanhamento regular e fazer todas as medidas necessárias. Olha só, então você se cuide, tem que se cuidar, porque se você quer viver um pouquinho mais, se trate, né? Procure uma ajuda, né? Precisamos, às vezes a gente pensa que não, que nós somos super-herói, que nós vamos, conseguimos, você acredita muito no seu eu posso, eu consigo, mas nós somos limitados, né, doutora? Precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda em tudo, né? Então, ninguém caminha sozinho, né? Você, com todas as suas conquistas, com tudo, você sempre precisa de algum apoio. E para emagrecimento, para o tratamento, você tem que ter, né, ajuda, tem que ter uma assistência, né? Como tudo na vida, porque é muito difícil sozinho, né? A gente fala que não existe força de vontade, existe a disciplina, tá? Porque é muito difícil caminhar sozinho. A gente não caminha sozinho na vida, então como que a gente vai fazer um tratamento sozinho? E obesidade é uma doença, né? As pessoas têm um preconceito achando que é só assim, porque quer. Não, ninguém quer, né? É uma questão, né, genética, uma questão do meio ambiente, então a gente tem que ter ajuda. Falando agora, doutora, sobre o tratamento, tá? Tratamento. Já foi falado parcialmente algumas coisas, né? Como o exercício físico, a alimentação, etc. Mas falando assim, resumidamente, sobre o tratamento, tanto pro diabético quanto pro pré-diabético. Qual seria a sua indicação? O pré-diabético, né, é aquela pessoa que tem já alteração na glicose, mas ainda não chega a ser um diabetes, né? A gente fala que precede o diabetes, né? Antes de chegar no diabetes, a gente foi um dia pré-diabético. Então, o tratamento é como no diabético também. Então, a alimentação, é a mesma dieta, o mesmo controle alimentar, né? Com frutas, verduras, né? Cuidado, umas 3 frutas por dia, mais verduras, né, controle de carboidratos, proteínas, atividade física. E no caso do pré-diabetes, em alguns casos a gente já usa medicamentos, né, e para o diabético você tem que, né, já entrar, na maioria das vezes, né, com um medicamento, né, você já entra. E hoje em dia a gente, né, de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, surgiram assim vários tipos de medicamentos, né, com vários mecanismos de ações diferentes que a gente pode associar. Então, esse é o tratamento de diabetes tipo 2, né? Você, né, associar medicamento, algumas vezes até insulina, mais atividade física e alimentação, e lógico, monitorar, né, tendo um monitoramento ou via médico ou em casa mesmo. Que é fundamental, esse monitoramento, É. né? Para a pessoa acompanhar. Que às vezes você nem percebe, mas a sua glicemia está lá em cima, né? Porque às vezes em algumas pessoas, né, não é o meu caso, né? Porque quando a glicemia às vezes sobe, em mim eu sinto sintomas, né? Sinto nervosismo, tem uma alteração. Agora tem pessoas que é assintomática. A maioria das pessoas não sente nada e, portanto, é necessário fazer esse monitoramento, né, da glicemia. Só uma picadinha ali, não dói nada. Rapidinho, faz. Né? Muito bem. Então, nós falamos aqui. Agora, concluindo tudo, falando um pouquinho, nós temos alguns minutinhos ali, uns 2 minutos, para falar sobre a obesidade. A obesidade, então, por ser uma doença crônica, tem que ser levada a sério, né? Então, tem que ter um acompanhamento, né, nutricional, fazer atividade física e, na maioria dos casos, a gente usa medicamento como uma associação, como uma ajuda, né? Não é o principal, né? A gente fala que o medicamento não vai substituir a atividade física e alimentação, mas é como um suporte, né? Dependendo do tipo
de alimentação, do padrão alimentar que a pessoa tem, a gente tem alguns medicamentos mais apropriados. Que dá para associar, no caso, dá para no associar tratamento, também. ao tratamento. Sim, tá? É muito comum a gente associar porque muitas vezes está relacionado à emoção, então a gente pode dar um medicamento até às vezes para controlar a ansiedade, né? Outras vezes é algum hábito somente, então a gente pode modificar algum hábito. E pessoas que têm muita fome, tem pessoas que têm mesmo alteração ali a nível do hipotálamo, que tem fome a mais do que a outra pessoa. Então, muitas vezes a gente precisa dar um medicamento para como se fosse desinflamar esse hipotálamo, tá? Então, a gente tem alguns medicamentos que servem mesmo para diminuir o apetite, para a pessoa conseguir fazer dieta e atividade física. Muito bem. Já estamos nos finalmente, né? Espero que você tenha gostado. Eu entrevistei hoje aqui a doutora Cláudia Virmont. Doutora, foi um prazer, uma honra muito grande ter você mais uma vez aqui no programa Saúde em Foque e as suas considerações finais. Obrigada aos ouvintes, né? Fico muito feliz de estar aqui. E agradeço a oportunidade. Hoje nós temos ouvintes e telespectadores, porque está sendo simultâneo no rádio e na TV. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos então ficando por aqui, né, prometendo voltar no próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. Que o Deus de paz vos dê a paz.